Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está ao vivo no Focando Dias, né? Focando Vidas. Se você realmente está conosco a primeira vez, seja muito bem-vindo. O Focando Vidas, ele abrange realmente as pessoas em diversas partes, não é? E você está sendo convidado para estar comigo, caminhando comigo, todas as quartas pela manhã, aqui nesse podcast. Atualmente nós estamos falando sobre Abraão, dentro de Romanos, livro de Romanos, e eu quero que você realmente possa desfrutar desse estudo que nós vamos ter hoje. Nós já tivemos alguns anteriores de Romanos, que está lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entra lá e realmente você vai ter quase 600 mensagens e acredito que você vai tirar algumas dúvidas que você tenha. E se eventualmente você ainda continuar com dúvida, entre em contato conosco. Raul Nogueira, 11 999 11 5272. Focando Vida está dentro do nosso ministério LVO, que é uma missão. E nós, eu e Graça, minha esposa, trabalhamos com orientais, chinês, japonês, coreanos e também o povo de Israel. Se você está agora comigo e você é pastor ou você está dentro de uma igreja que sabe que tem pessoas com chamado missionário, eu estou dentro de uma missão inglesa. O LVO está associado à WH e a WH é uma missão que está em mais de 35 países. E se você então tem realmente chamada ou sabe de alguém, entre em contato conosco, porque aí nós vamos encaminhar para a pessoa que vai estar conversando e vendo se realmente essa tua chamada é algo que vem de convicção. Aí você vai fazer um treinamento, depois será enviado ao campo, aqui perto no Paraguai, numa base nossa, e depois então será enviado para onde o Senhor quer que você vá, tá bem? Então, seja bem-vindo. Se gostar do conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque se isso acontecer, o Google vai entender que isso aqui é relevante, tá bem? Nós vamos estar orando agora para a gente começar e, como eu disse, seja bem-vindo, e aqueles que já estão conosco há algum tempo, continue orando e intercedendo por nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos diante do Senhor esse tempo agora, e que o Senhor possa, Pai, estar agindo. Nós somos limitados e precisamos que Teu Espírito esteja iluminando essa palavra. Seja com todos que vão estar assistindo, seja ao vivo ou também no canal, e também com a minha esposa Graça, meu filho Marcos. Que o Senhor esteja nesse instante agindo e pessoas possam ser tocadas, possam conhecer o verdadeiro Deus, aquele que realmente é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que a segunda pessoa, que foi quem criou todo o universo, se fez homem, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e está vivo. Que o Senhor possa usar esse podcast para tocar vidas, porque te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, minha esposa amada. Bom dia. Bom dia. E aí, você tem alguma novidade para mim? Não, Alguma eu coisa que queria, gostaria na de semana compartilhar? passada eu tentei falar, mas já tinha terminado, né? Ah, Então, tá. com relação a WH mesmo, Sim. né? Então, as pessoas que trabalham secularmente, que queira servir o Senhor, até em outros países, né? A WH também dá essa chance de você estar usando o seu trabalho até para sustento próprio e também fazer missões. Você é preparado antes, né? Então, tem uma equipe preparada para dar o treinamento e você pode, né, o país que o Senhor tem chamado, e você pode servi-lo tanto, né, na sua profissão e também como missionário no campo. Muito bem. Eu achei muito interessante isso. Muito bem lembrado, porque isso é exatamente o foco, um dos focos bem fortes da WH, porque tem muitos países que é difícil você entrar se não for Sim.
como um profissional ou estudante. Eu, quando estive na China, nós estivemos lá e tivemos que fazer um curso de mandarim, mas a pessoa que entra lá não vai ficar fazendo curso de mandarim o resto da vida. Então, e eles começam a perguntar: o que você está fazendo aqui, né? Por que você está aqui? Então, se você entra com uma profissão e bem treinado, você realmente vai estar tendo chances e oportunidades de pregar a palavra de Deus. E isso realmente é muito bom. É interessante que você tendo o seu trabalho, você tem a chance de estar ali, né? Uhum. Profissionalmente e também como missionário, né? Onde você Claro. está, você pode ganhar muitas vidas para Cristo, né? Que nem Amém. eu fiz 3 meses de chinês lá e eu fiz amizade até com a dona da escola, né? No dia que nós vimos embora, ela nos convidou toda a equipe para almoçar fora, né? Uhum. Assim, ela pegou um amor tão grande por nós, assim, então foi muito legal, assim. Então, mesmo que você vá mais para fazer um curso de chinês ou inglês, né? Qualquer coisa assim, então você pode também, o lugar que você está, onde Deus te colocar, você pode ser bênção, né? Então, fazer curso da língua do país é também uma estratégia. é que nem eu fui para Londres, eu fui levar alguns missionários que iam para a China, e na China só pode entrar quem fala inglês, porque eles não, né, não falam outra língua e poucos professores falam inglês. Então, assim, eu pude, na escola que nós estávamos estudando, eu pude testemunhar para as muçulmanas que estavam ali comigo. Fizeram muita amizade com a gente. Eu levava elas para comer em casa, comer comida brasileira, e elas me levavam para comer a comida delas. E assim, é muito interessante. E Porque, é bem assim, diferente, né? muito diferente, porque lá eles não têm cadeira, não tem mesa, eles não têm sofá para você sentar, você senta no chão. E ela coloca jornal e aí coloca as panelas no chão, aí você, né, senta de cócoras, aí você come a comida com a mão, né? Não é? Quer dizer, É a mesma coisa que nós fizemos em Marrocos, né? Então é muito interessante, assim, é até pitoresco, né? E era tão engraçado que elas vinham com aquelas roupas, né? E chega em casa elas podem tirar, elas só tem que sair na rua com aquelas roupas, né? As burcas, né? Inclusive eu falei para ela, falei, por que vocês são muçulmanas, né? Ela falou, porque o nosso país, eles obrigam você a ser muçulmanos, né? Então, isso vem lá de cima, né? Do governo, então você é obrigada a ser. Não que você se converteu ao muçulmanismo, né? Vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra correta, mas assim, eu fiz muitas amizades. Inclusive conheci uma portuguesa, né, que chamava Joaquina. E ela era muito engraçada, assim. Eu lembro dela. E aí eu tomava conta de um menino, a mãe trabalhava à noite, e eu tomava conta das crianças, né? E aí nós resolvemos a mãe resolveu fazer um churrasco e o aniversário da criança, e nós pudemos fazer toda a decoração, e a Joaquina foi junto, né? Então, assim, a gente pôde fazer muita amizade. E ela foi para a igreja onde nós estávamos, uma igreja que era em português, falava português, e ela se converteu nesta igreja. Então, assim, todo motivo é motivo para você estar falando de Cristo, né? Então, é muito legal. Muito bom. Dom Marcos, bom dia. Sentimos a tua falta, meu irmão. Você não veio da outra Faz vez. muita falta. Verdade. Porque tava resolvendo os problemas lá, aí tinha que resolver. E aí, o que me conta aí Tudo bem. O que você está fazendo, quais as novidades? Então, a gente pegou uma empresa de pedra que faz essas mesas, faz balcão, né? A gente ajudou ela no projeto dela. Basicamente assim, há 15 dias que ela não estava vendendo nada. Uhum. Aí ela contratou a gente e a gente identificou que a concorrência tinha aumentado muito o valor do custo. E a gente aumentou o valor dela, aí a gente implementou, porque ela estava com tráfego. Quando você manda o cliente direto para o seu site, você não tem a noção de qual palavra está convertendo, né? Você não tem noção de você fica totalmente
às cegas. Aí eu falei, vamos fazer de leads, porque assim a gente vê qual o custo, né, que tá tendo a conversão, você consegue, com o pixel do Google, mais pessoas vão entrar dentro do seu site, ele vai pegar mais pessoas semelhantes. E a gente fez toda a implementação, né, e aí já começou a rodar, né, e foi ótimo. A gente pegou também uma empresa que vai vender produtos no Facebook, né? Então, tem outras coisas entrando aí. Andando aí. Tá andando. Muito bem, a gente tem orado bastante por isso. E para entrar em contato com você, uma empresa que está precisando desse suporte, Então pode ser através do meu telefone de São Paulo de Campinas, mas pode entrar no site que é o mktultra.com.br. MKT de marketing, né? ultra.com.br. Mas fala os dois. O de São Paulo é o 11 94723 1984 e de Campinas é o 19 98 25 25 965. E também queria falar também do meu canal, que é o Conselhos e Palavra, que é singular, né? Palavra. E a gente tem estudado João, né? E a gente está falando muito sobre o Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo. Então tá bem legal. Então, se você quiser, tiver curiosidade, saber mais sobre o Espírito Santo, entra lá. Bem, muito bom, muito bom. Bem, nós vamos falar hoje sobre um homem muito importante nas Escrituras e algo assim que realmente a gente percebe como Deus pode mudar uma vida, não é? É um homem que vem de uma terra abominável, uma terra onde se praticava todo tipo de paganismo, até de morte de criança, né? Para um Deus que queria sangue de inocente. E de repente Deus entra em contato. E nós temos estudado, nós já estudamos no capítulo 3, que ninguém busca Deus. Quando alguém começa a buscar Deus, é porque Deus está atraindo essa pessoa. E eu tenho visto nesses 45 anos muitas pessoas que chegam a nós. Por exemplo, agora recente, lá na Unicamp, nós estamos com uma estratégia nova, eu e Bill, nós temos um grupo de pessoas que nós fazemos discipulado e depois vamos no combate direto, ou vamos evangelizar diretamente, ou nós estamos lá com um banner com perguntas que o Bill realmente ele colocou assim um banner com perguntas que nós conversamos e tal, e bem interessante. E a pessoa passa, olha, faz a pergunta e ganha um bombom. E apareceu um rapaz jovem, e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, né? Uma pessoa que não crê em nada, mas ele ficou curioso. E nós fomos respondendo algumas perguntas dele. Ele foi embora. Passou um pouco, ele voltou novamente, né? Então, é alguém que o Senhor está atraindo, né? Então, nós não podemos perder a oportunidade. Bem, vamos abrir Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 vai falar dos versículos de 1 a 25, vai falar dessa pessoa muito importante. Eu gostaria que a Graça lesse para mim, Graça, versículos de 1 a 8, Tá. bem claro para que as pessoas possam ouvir. Tá. Aqui começa com o exemplo de Abraão. Então, o que é que podemos dizer de Abraão? Antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê
em Deus e a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta os que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Muito bem. Bom, nós estamos então falando de um homem chamado Abraão. Eu gosto sempre de lembrar de uma cena que eu e você fomos consultar um médico, né? Lá no Incor, parece. Não, nas não, clínicas. foi nas clínicas. E quando eu entrei na sala, eu vi um médico com kippah, ou seja, judeu. E eu, shalom, né? E começamos a conversar um pouco. E eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a perceber que ele era judeu, mas não tinha muito conhecimento, não é? E na conversa que nós fomos tendo, de repente eu virei e falei, mas peraí, Abraão era o quê? Ele descendente do quê? Abraão era judeu. Eu falei, querido, então Abraão era pai dele mesmo, porque foi ele que deu início a tudo isso, não é? Então Deus atrai Abraão. E Abraão realmente ele se converte de verdade e Deus prova Abraão em algumas ocasiões, inclusive, imagina, Deus abominava a morte de crianças, né? E Deus foi ensinando a Abraão o que era certo, o que era errado. Mas um dia, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele que ele havia feito a promessa que dele viria exatamente a nação de Israel, não é? Assim, você pega o teu único filho, leva e faz um altar e sacrifica o teu filho nesse altar. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça de Abraão, assim, como? Mas ele não falou nada. Era a mesma coisa que se fazia na terra dele, lá na Sim. terra de Ur. Então ele falou, poxa, Matavam né? criança por Mas sacrifício. quem estava falando com ele era Deus. E Abraão, segundo o texto, não questionou Deus. Não disse, mas Deus, o senhor não falou que isso é errado? Nada. No coração de Abraão, ele tinha tanta fé, ele cria tanto naquele Deus todo-poderoso, que ele pensou assim, se Deus prometeu que esse meu filho vai gerar os descendentes que vai estar em toda parte no mundo, e se eu fizer sacrifício, ele é poderoso para ressuscitá-lo e me dar de volta. Tanto é que isso que eu estou falando não é invenção minha, que quando ele leva o filho, né, leva o fogo, leva a lenha, né, e foi junto com os servos, e chega num determinado ponto, ele fala para os servos, olha, agora vocês fiquem aí, eu vou com meu filho fazer sacrifício ao meu Deus, mas eu e meu filho voltaremos. Ora, só seria isso possível se fosse ressuscitado. Bom, o filho, pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a madeira, né? Ué, e o cordeiro? Deus Filho, proverá. Deus proverá. Chega lá, a gente não tem notícia se o garoto esperneou ou não. Deve ter sido uma batalha razoável, não é? E principalmente Abraão, né? Nossa, né? Ele pega o seu único filho e coloca ali Filho da promessa. para ser morto. E quando ele levanta o cutelo para matar, Deus aparece e diz, Abraão, não faça nada. Tá? Agora eu sei que você realmente me ama e me obedece. É lógico que Deus sabia. Deus estava testando, era o coração de Abraão, não de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. E ele
de repente Abraão olha e, preso pelos chifres, numa planta ali, numa árvore, estava um cordeiro. E olha que coisa maravilhosa. Ele pega aquele que deveria ser sacrificado e morto, tira e coloca o cordeiro no lugar. Isso foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, ele toma o nosso lugar. Nós deveríamos morrer e irmos para a eternidade longe de Deus. O último lugar que nós seremos lançados, se não tivermos Jesus, chama-se lago de fogo. E Jesus morre a nossa morte. Então a morte de Jesus foi suficiente para salvar a todos, mas só é eficiente para aquele que crê. E Abraão fez realmente uma posição que nós, humanos, realmente seríamos balançados. Pegar um filho meu e dizer: Raul, pega o Marcos e mata, faz sacrifício. Ou cai, né, com o garoto dele. Então é coisa assim que a gente não tem. Mas quando você tem experiências poderosas com Deus vivo, você sabe daquilo que o Senhor pode fazer. Bem, eu gostaria que o Marcos comentasse essa primeira passagem, no versículos de 1 até o versículo 8, Marcos. E depois a Graça também vai completar isso. Pode começar? Capítulo 4, versículo de 1 a 8. Aí tem coisas importantíssimas, tá bem? Então, o que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça, o que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Então, Deus escolheu ele assim como escolheu a gente. A gente não tem nenhum tipo de mérito. Ele escolheu a gente porque ele já antecipadamente ele sabia do nosso coração que a gente ia servi-lo. Que nem eu dei exemplo lá no meu canal da questão lá de Judas, né? Judas não era ovelha de Deus, né? Ele viu tudo que os apóstolos viram. Ele fez tudo que os apóstolos fizeram. Mas a mente dele estava no sistema desse mundo, né? Ele queria... O que o sistema do mundo quer? Ele quer a autoglorificação. Então, qual foi a primeira coisa que Judas fez depois que Jesus falou para ele fazer o que ele tinha que fazer? Ele foi atrás de dinheiro, né? Ele foi lá, entregou Jesus por causa de dinheiro. Ele já estava profetizado. Então, você pode ver que mesmo a pessoa indo na igreja, fazendo tudo o que tem que fazer e muitas vezes ela vive só uma religiosidade, isso não significa nada. Ou seja, a pessoa não nasceu de novo em Cristo, né? Exatamente. E assim, não é o pastor que tem que falar para você o que você tem que fazer. É o Espírito Santo que tem que tocar no seu coração. E muitas vezes não está nem dentro da igreja, está fora. Entendeu? Você pode usar seus dons dentro da igreja e tem que usar mesmo. Mas muitas vezes a obra de Deus não é nem dentro da igreja, é fora. Entendeu? Na verdade, o que a gente entende quando nós lemos as Escrituras é que a igreja somos nós, o organismo vivo, mas a palavra diz congregai-vos em algum lugar, porque ali nós não só vamos receber as instruções de um pastor, como ele vai estar realmente nos guardando, nos orientando e até disciplinando quando for necessário, como nós vamos estar trocando entre nós mesmos os nossos dons. Mas, como o Marcos falou, a verdadeira vida está onde? Fora da igreja. Sim, com certeza. Então, com relação a isso, assim, fica um pouco de polêmica, mas é muito importante. O salário que o trabalhador, que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento que ele tem direito por causa do que ele fez, trabalho que ele fez, tá? Então, ou seja, não é um favor por parte do dono da empresa
dá o Exatamente. salário para o cara. Exatamente. Então eu sempre falo, porque assim, nós que somos cristãos, nós não devemos roubar o nosso patrão. Por quê? Se você tem vamos supor, você tem 9 horas de trabalho, ou 10, não sei quanto que é hoje. Era 8, né? 8 horas por dia. Então, não é um favor que você está fazendo. Você está ganhando para isso. Né? E se você não estiver trabalhando, ou trabalha só quando o patrão está vendo, você é desonesto. Né? Então, assim, eu vejo assim, muitas vezes os brasileiros, né? Então, ele acha, estou fazendo favor, ele está rico mesmo. Não está fazendo favor. Ele está pagando você. E aqui fala, né? O salário que o trabalhador recebe não é um presente, é um pagamento, né? Ele está te pagando. Então você tem a obrigação de trabalhar aquele tempo, né? Eu me lembro quando eu trabalhava, eu dava sempre sugestões, né? Então antigamente não tinha reciclagem, não existia. Então eu sempre gostei de reciclagem. Então assim, vinha aquelas caixas, trabalhava numa empresa de cigarros, né? Filtro de cigarro. Então aquelas caixas iam envelhecendo, porque fechava, abria, então elas iam envelhecendo. Falei, então, por que a gente não limpa essas caixas e a gente revende, né, para elas serem recicladas, né? Então, eles pegaram, e eu recebi dinheiro por isso, né? Então, assim, eu dava sempre sugestões, eu tinha uma caixinha lá, eles colocaram, então eu sempre dava algumas sugestões. Eu sempre disse que você é uma das mulheres mais sábias que eu conheço. Não, mas... Sério? Você tem... Vocês não sabem, mas ela tem umas invenções, assim, umas tiradas em coisas de casa, né? Que você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Normal. Não é então, normal. Então, assim, eu acho assim, da mesma forma, né? Nós, porque nós não fizemos nada pela nossa salvação. Cristo fez tudo. Então, nós somos devedores. Inclusive, eu falo, nós somos devedores desse sangue. Porque o incrédulo, ele já está condenado. Se ele não aceitar Jesus, ele já está condenado. Porque Jesus já pagou. Né? Então, você vai escolher o caminho. Cristo ou a morte eterna no inferno por toda a eternidade. Né? Então, assim, Jesus já pagou. Então, você já está isento, né, de todo o pecado. Então, se você fechar os olhos agora, você vai estar na eternidade. Porque alguém pagou. Não foi de graça. Custou a vida dele. Né? Então, isso é muito importante. E lá no 5 ele fala, porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê. E a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Né? Então ele nos inocenta através do seu sangue. Né? E isso que foi que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Né? Então, assim, você era um terrível pecador. Até um dia desse eu estava pensando, veio na minha cabeça, pensou no dia que nós chegávamos lá no céu, Hitler estiver lá? Né? Pode acontecer. Pode, porque ali durante a morte dele, porque dizem que ele se matou, então, assim, ele pode ter ouvido alguém falar de Jesus, né? Então, assim, é um momento crucial da sua vida, né? Então, assim, eu falei, e se ele aceitou Jesus, eu vou chegar lá e falar, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor salvar um homem sanguinário, né? Um homem tão perverso, tão terrível. Mas, assim, o amor de Deus é tão grande, né? Assim, até eu estava lendo um livrinho e fala assim, que o amor de Deus, nós não fabricamos amor. O nosso amor né, não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. O nosso não. Que nós amamos como pessoas é o filéu ou eros. Mas o amor ágape, nós não produzimos. Isso vem de Deus, conforme está lá em 1 Timóteo, né? Fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso nós podemos transbordar. A não ser que Está nem... em Romanos, que nós vamos estudar já. Que nem eu estava falando. Exatamente isso que você falou, nós vamos ver exatamente em Romanos 5:5.
que nem eu estava falando com minhas discípulas ontem, né? A não ser que esse rio do amor, porque você fala dos castores, né? Porque eu dou exemplo o seguinte. É, Eu imagino o amor como se fosse um rio sim, com 3 braços. sim, E esses 3 braços, cada um deles, né? Quando você estuda a palavra, você percebe que tem 3 coisas sim. que ele Uma fé fala, não né? hipócrita, Então, uma fé em ação. se tiver uma fé boa, uma fé Aham, de ação, né? E assim, um coração limpo, etc, né? Uma consciência boa. uma fé Mas, então eu uso essa expressão dos castores. É sim, como se esses 3 braços, de repente, uma pessoa que está em pecado, deixasse de se- fluir. é como se os castores colocassem barreira ali, né? Sim, Então, a fé hipócrita, um coração sujo, sim, uma consciência má, né? Porque se Deus está derramando, imagina esse copo meu aqui. sim. Deus é infinito. Hum. E esse amor, Deus é amor. Ele E ele é está a essência dele. continuamente derramando esse amor nesse copo. É óbvio que esse copo vai transbordar. Sim, Tinha que fazer isso. Se nós não estamos transbordando, é porque estamos sendo impedidos sim. que isso flua Para outras por pessoas. causa do nosso pecado. Tá? É. Continua. É porque o amor, ele fala, o amor jamais acaba, né? Porque Deus é infinito. Então esse amor, ele sempre é derramado em nosso coração. Se nós não estamos amando, porque tem pecado, né? Está impedindo que esse amor flua, né? Então, assim, o amor do mundo, aí eu te dou alguma coisa, que nem na China, né? Se você não, vamos supor, eu te dou um presente, eu já fico esperando que você me devolva. E se você não me devolver, eu vou ficar muito brava. Sim. Entendeu? Então, assim, esse é o amor de dar e receber. Agora, o amor de Deus, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É o amor sacrificial, é o amor de dar-se, né? E não de receber. Mas o amor de Deus, que Ele fez tudo. Eu quero citar, eu gosto sempre de falar e mostrar, né? Sim. Então, lá em 1 Primeiro Timóteo, Timóteo. né, capítulo 1, versículo 5, diz: ora, o intuito da presente demonstração, ou seja, puxão de orelha, né, visa o quê? O amor que procede, que vem de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? De um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, se uma pessoa recebe esse amor que vem dessas 3 coisas, e eu não estou me derramando em amor para outros, não é porque o meu coração é sujo, é impuro, minha consciência é má e minha fé é hipócrita. Sim. Então, mais alguma coisa? Uma coisa, né, que assim, eu passo, por exemplo, né, perto de um mendigo, né, eu falo assim, né, nosso país, ele é tão rico, né, de tudo que você puder imaginar, né, de água, de tudo que você puder imaginar. E ver aquelas pessoas jogadas ali, porque aquele ali é a semelhança de Deus, que está jogado ali na rua, e você passa, você fica, que nem eu fiquei tão impressionado, nós fomos para São Paulo e descemos ali na luz, né? E assim, a gente viu tanto mendigo jogado no chão. Aquilo para mim, eu fiquei tão impressionada com aquilo, né? E falei assim, tanta riqueza, tanto dinheiro, né? E assim, não é revertido para esse povo, né? Não é, não sei, parece que o dinheiro Ele flui para o bolso dos outros, né? Não, ele assim, parece que ele vira fumaça, né? Então, assim, como é que um político, por exemplo, ele vai passar né, ele vai de uma ponte, que nem lá em São Paulo, né, ali do Glicério, a Baixada do Glicério, tantos drogados, tanta gente, Não dói né? o coração. Então, falei, meu Deus, Não né? dói. Então, assim, tantas terras que nós temos, podia essas pessoas já terem as suas casas, né? Então, assim, é dolorido demais, né? Eu fico, e assim, eu entro na internet só para dar like para aquelas pessoas que doam dinheiro. Eu dou, falei assim, está dando comida para eles, está dando isso, dando aquilo. Falei, meu Deus, eu tenho que colaborar de alguma maneira. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso colaborar de alguma maneira. Então eu fico desesperada. Amém. Mais comentário, Marcos? Não,
Não? Eu queria ler agora na minha versão, que vocês leram as suas, que aí seria a tradução mais nos dias de hoje, vamos dizer assim, na linguagem nossa. Mas nós gostamos sempre dessa que eu tenho, porque ele é bem perto daquilo que realmente foi escrito, né? Então fala, que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, né? Ou seja, aquele que gerou o que hoje nós entendemos que é o povo de Israel. Porque se Abraão, que era tudo aquilo que nós vimos, comentamos no começo, uma pessoa que vem de um povo totalmente pagão, ímpio, terrível, né? E de repente Deus o traz. E ele fala, porque se Abraão foi justificado por obras, que obras ele teria esse homem? Não teria obra nenhuma. Ele vem de um povo mau, de um povo terrível. Sim. Então, aquilo que você está falando, que você citou, dos políticos sem coração, que vem esse tipo de coisa e não, nem se toca, porque o que importa é ele mesmo, ele é o centro de tudo. Então, Abraão vem com uma carga terrível, costumes, valores distorcidos, né? Gentil. E Deus começa a trabalhar com esse homem gentil, que é de outra nação, De outras nações. e ele fala, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Claro, pô, eu sou o cara, ó Deus, que nem você falava antes, né? Pô, eu sou maravilhosa, sou justa, né? Infelizmente. Se eu morrer e não ir para o céu, Deus é injusto, né? Na verdade, nós somos miseráveis pecadores. Eu até gostaria de ressaltar, talvez uma das áreas mais difíceis do homem, não estou falando do incrédulo, porque do incrédulo já é assim, mas estou falando do cristão, chama-se soberba. E essa é a área que eu, Raul Nogueira, tenho que lutar. Todo E mundo. muito. Não, Todo mundo. mas eu acho que eu sou mais. Então, a soberba, conforme a gente tem feito um trabalho, né, lá ao vivo, toda quarta-feira estamos falando sobre aconselhamento, a soberba é que impede da gente, inclusive, ser curado. Porque o homem soberbo, ele muitas vezes não permite que Deus use a palavra confrontando e ressaltando. Raul, você é um baita de um soberbo, você é pastor, você é missionário, você é soberbo. Ora, quando o Espírito toca e mostra isso, você só tem duas opções. Não sou tão assim não. Ou você se quebranta, você se coloca diante do Senhor e diz, eu realmente sou um miserável pecador podre. E esse Abraão, ele era alguém que Deus chama com uma série de valores, como eu fui chamado. Eu tenho toda uma história Todos nós. de relacionamento com meu pai, errado, enfim. Então, essa história, ela é mudada a partir do encontro que essa pessoa tem com Deus vivo, né? E aqui fala que ele não poderia se gloriar diante de Deus, claro, né? Sim. Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, ou seja, Abraão não conquistou a sua salvação Por ele mediante mesmo. mérito pessoal. Sim. Abraão creu em Deus Apesar e dele- isso lhe foi imputado para a justiça. Apesar dele, assim, ele ter sido chamado para um lugar que não existia ainda, né? Assim, na cabeça dele. Ele, inclusive, levou o pai. Deus falou, deixa a parentela. Ele levou o pai porque o irmão tinha morrido. Levou o sobrinho, né, foi um que grande o pai problema. dele já tinha morrido. Então, levou o sobrinho, levou o pai. Então, assim, ele foi peregrinando até morrer o pai, né, e o filho se apartou dele, foi morar no outro lugar, porque aí não deu mais para eles caminharem juntos, né? Mas assim, a gente acha Abraão assim super, porque apesar dele ter nascido num país idólatra, terrivelmente pagão, né? E ele creu, e isso foi imputado para a justiça, né? Então assim, Então, ele creu. quando Paulo faz essa analogia, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor,
assim como dívida, seria a mesma coisa que eu dissesse assim, que é o que muitos pregam, muitos grupos religiosos pregam. Você tem que fazer boas obras para entrar no céu. Sempre. Mas Sempre. não tem nada que eu faça que possa mudar o que eu sou. Eu sou uma fábrica de erros, Sim. uma fábrica de pecados. Sim. E eu mesmo como pastor, como um cristão que está há 45 anos, eu cometo erros, eu cometo Sim. falhas, cometo falha com você, com o Marco, com a família, com outras pessoas. Sim. Por quê? Porque eu sou um pecador agora. Esse pecado tem que ser uma tropeção. Não pode ser algo que era como eu era antes. Ou seja, Era uma se no passado. sequência. Exatamente. Então, É. eventualmente, quando acontece alguma coisa, imediatamente o Espírito toca Sim. e você fala: pequei, errei. Né? Tem que acertar com Deus e acertar com a Primeiramente. pessoa. Né? É. Então, ele diz assim: mas o que não trabalha, porém crê, ou seja, aquele que não está usando os seus méritos para chegar no céu, ele recebe isso de graça. É o que nós vamos ver, nós já vimos no capítulo 3, que ele fala no versículo 24, porque antes no 23, no Romanos 3, 23, ele fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim. Tanto pagão, aquele que é moralista e o religioso. Né? E então o senhor fala que todos Como sem eu era exceção, antes, né? né? Eu era uma religiosa. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Enfim, quando nós olhamos a vida de Abraão, nós podemos perceber que ele não teve obra nenhuma, nenhum mérito para receber a salvação. Ele apenas se arrependeu. Isso é o segredo. Sim. É um arrependimento genuíno, quebrantamento diante do Senhor. E nós já falamos isso algumas vezes. Quando você se converte, começa a haver uma mudança dentro de você. Começa a haver uma metamorfose, uma transformação. Total. Começa a mudar os seus valores. E aí, as boas obras que eventualmente fizermos, não é para alcançar o céu. Não é para fazer com que Deus me ame mais. Sim. Não, Deus me ama já no máximo. Né? Sim. É para que eu seja um instrumento de Deus para aqueles que estão à minha volta. Ou seja, as obras para nós que são boas são consequência da nossa salvação. E ele fala: e assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, tremendamente alegre, o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu com todos nós que cremos no Senhor Jesus. Quando nós olhamos a nossa vida para trás, se você não ficar com vergonha, alguma coisa está errada. Eu, quando penso como eu era e como eu fazia, eu tenho que sentir vergonha. E quando hoje eu tropeço e faço com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com qualquer pessoa, algo contrário ao que o Senhor nos diz para fazer, eu tenho que me sentir envergonhado. Eu não posso permitir que a soberba realmente assuma no comando da minha vida. Quando você é soberbo, e a palavra lá em Salmo 19:7 fala algo interessantíssimo no versículo 3 sobre isso, quando ele assume, você começa a agir gradativamente em pecado em várias áreas. Sim. Então, fala. Inclusive, a nossa alma, porque o nosso espírito não morre, não peca. Mas a nossa alma, ela está contaminada, né, de tantas coisas que você já fez, tantos tropeços, tantas coisas, né? Então, Davi faz uma pergunta aqui no 9. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? Não. Jesus veio para todos, né? Para os judeus e para os incircuncisos, né? São
para os gentios. Então, assim, eu me lembro que eu não entendia as coisas. A palavra de Deus, eu tinha a Bíblia em casa, eu lia, era fechado para mim. Hoje, até uma vez eu estava pregando para um japonês, ele era engenheiro, e a gente sentou, a gente estava no acampamento, nós sentamos assim numa grama, e eu falei para ele assim, o homem ele não é capaz de reproduzir nada, né? Já isso. está feito, né? Falei, né? Você é capaz de formar um ser que faça, que serve isso aqui? Nada. Falei, essa grama, nós pisamos nela, nós sentamos nela, ela é viva, porque Deus fez essa grama. Ela tem vida. E ninguém valoriza. Você vê, você pisa na grama, né? Ela tem vida. Então, assim, a gente não valoriza aquilo que a gente vê. Imagina o céu. Todo dia eu levanto muito cedo, eu vejo o sol pequenininho, assim, vermelhinho. Eu fico assim, Senhor, que coisa linda. Assim. Em poucos minutos ele já está lá em cima. Que eu estou fazendo exercício, né? Então ele já está lá em cima. Eu falei, Deus, como gira rápido a terra, né? E eu fico assim, glorificando a Deus, né? Aquelas aves lá nos fundos, as aves cantando, voando. Eu falei, às vezes assim eu estou preocupada, eu falei, voa, Graça, voa. Essas aves, elas levantam 5 horas, elas acordam 5 horas da manhã e começam a cantar. Por quê? Elas têm o alimento, né? Que nem o ano passado. Fiquei tão feliz porque as mangueiras em Campinas estavam lotadas de manga, né? E está de novo. Já está de novo, assim, os pássaros vão ter o que comer, as pessoas pobres, né, vão ter muita manga para comer. E eu fico glorificando a Deus, eu passo assim debaixo de uma mangueira e falo, meu Deus, que coisa linda, Senhor, né? Então, assim, você começa a ver coisas tão pequenas, assim, para nós, né? Que a gente achava que era pequeno, mas são tão grandiosas. A gente mora numa comunidade lá e está cheio de manga. Meu Deus, como eles vão comer manga, né? Que delícia. Muito bom. Então é maravilhoso você poder ver assim as coisas mínimas que Deus faz. Então né? eu quero fechar esse trecho, né, de Romanos 4, de 1 a 8, dizendo, eu vou ler o 7 e 8 para fechar. Tá. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu por você e por mim, ele se enlameou com todos os teus pecados. Aqueles que você já fez, está fazendo e vai fazer até o último dia da sua vida. Ele morre a tua morte. Aquilo que você estaria longe do Senhor por toda a eternidade, Jesus pagou. Só que ele morreu, e a morte dele, como eu disse no início, foi suficiente para perdoar todos os teus pecados. Mas só é eficiente para aquele que realmente crê que Jesus é o único nome que importa que sejamos salvos. Então, por que faz essa afirmação? Jamais imputará pecado. Porque quando Deus o Pai olha para você, que já nasceu de novo, ele vê em Cristo. Ele te vê limpo. Então, mas eu continuo pecando? Sim. Só que esse pecado que você acabou de pecar agora, você quebrou a comunhão com o Pai. Só que esse pecado, se você realmente nasceu de novo, já foi perdoado na cruz. Então você tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, olha, eu confesso que eu fiz isso. Eu me arrependo. Eu arrependo mesmo e quero restituir, quero acertar com a pessoa que eu fiz errado. E me aproprio do perdão que o Senhor já me deu. Amém? Se você está me ouvindo e nós estamos terminando, e você realmente ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, e você entendeu a mensagem, entra no seu quarto, chega para o Senhor e fala, Senhor, eu sei que eu sou um miserável pecador, e se eu morrer como estou, estarei longe do Senhor. Mas hoje eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E peço que o Senhor Jesus entra no meu coração e faz em mim uma nova criatura. Se você fizer isso, querido, você deixa de ser
uma criatura e se torna filho de Deus. Santuário do Espírito Santo, recebe dons e um ministério. E a partir daí, a tua vida nunca mais será a mesma. Estamos encerrando, Marcos, últimas palavras. Eu acho importante assim, né? Deus, ele sabe quem a gente vai ser, né? Se a gente vai ser dele ou não, né? E o que vai diferir é a questão da escolha, né? Você vai escolher o sistema desse mundo, que é autoglorificação, ou glorificar a Deus, né? Quando você parte, não, eu decido glorificar a Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E aí você vai começar a trabalhar na obra dele, que foi no caso com Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, ele aceitou ser guiado por Deus, e ele foi levado a fazer coisas para Deus, né? E é o que a gente tem que fazer. Então, se a gente está vivendo uma religiosidade, vai só na igreja, o Espírito Santo não está trabalhando na sua vida, você tem que se repensar, entendeu? Será que realmente eu me converti, né? Ou será que eu estou querendo mais a glória desse mundo do que realmente fazer o que Deus quer, né? Então é isso. Amém. Graça, últimas palavras. Estou pensando aqui. A morte veio por causa do pecado, né? E muitas vezes a pessoa não, que nem eu falei da outra vez, a pessoa se preocupa muito com o seu bem-estar, seu carro, sua roupa, né? Posição social. Sua posição social. Só que ele não cuida do seu interior, da sua parte material, o seu relacionamento com Deus. Então, por que o homem fica doente? Por causa do seu pecado, né? Por isso veio a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, se você estiver limpo, como nem lá em Salmo 19:7 fala, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Então, se você estiver firme com Deus, né, através do Espírito Santo, que o Marcos falou, né, deixar o Espírito Santo viver a vida dele em você, né, você vai ser esse homem aqui muito feliz, né? Então ele fala, feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando. Eu agradeço a assistência do Caio aqui, nos ajudando. E você que está aí do outro lado, seja bem-vindo em nosso canal, ao Nogueira Canal. E todas as quartas à noite, hoje, possivelmente eu vou estar ao vivo no YouTube. E nós vamos estar também na sexta-feira. E estamos aí fazendo esse podcast. Então, se você está conosco, nos acompanhe, tá bem? Eu queria encerrar com oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esse tempo maravilhoso e até intercedemos por pessoas que estão necessitadas do Senhor, como é o caso do Davizinho, Senhor, Sebastião, a Rebeca e Paulinha de Sá, e também o Rafa, e também o presbítero Francisco, Daniel, tantas pessoas que estão aí passando problemas de saúde terrível. Então, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Lembramos o pastor Pierre também, e outros, Pai, que nós sabemos que estão passando por problemas muito difíceis. Entregamos nossas vidas aos Teus cuidados